Olá, meus irmãos, meus amigos, mais uma tarde aqui com você, estudando sobre a pessoa de Cristo, né? Para aumentar nosso amor por Ele. Lembrando que nesse mês nós estamos falando sobre crescendo em amor por Jesus. Então, nos estudos de quinta-feira, nós estamos falando daquilo que Ele fez por nós. Eu tenho certeza que o conhecimento vai levar você a amar mais ao Senhor Jesus. Você conhecendo o que Ele fez, sabendo o que Ele fez, tenho certeza que você vai amar mais a Jesus. Lembrando que a semana passada nós começamos então falando sobre a obra expiatória, tudo que Jesus fez. Lembrando que expiação é alguém que vai e paga, né, o seu pecado, ele sofre por você. Até trouxe aqui o que significa expiação, né? É a reparação de um sofrimento que se repara uma culpa, um castigo. Então foi o que Jesus fez. Então, traduzindo, expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Então, ou seja, durante a sua vida e morte. Estou falando isso porque hoje nós vamos falar bem sobre a vida de Jesus. Semana passada eu falei sobre a causa da expiação e falei também sobre a necessidade da expiação. Então, hoje nós vamos falar sobre as atitudes que Jesus tomou, as decisões que ele tomou para realizar a expiação por amor a cada um de nós. Amém? Então não esqueça, pega aí um pedaço de papel, um caderno, porque isso aqui é um estudo, então tem muitos textos bíblicos, para depois você ficar ruminando, estudando, pensando em casa, para alimentar a sua alma e aumentar mais ainda o seu amor por Jesus. Então anota aí. Está pronto para anotar? Espero que sim. Nós vamos falar hoje então sobre as atitudes, as decisões que Jesus tomou para nos salvar, né? As coisas que ele fez na expiação. A primeira delas, na verdade eu vou falar sobre duas, e vou discorrer temas no meio deles. Vou falar a primeira delas, a obediência de Cristo. Anota aí, meu irmão, só um pouquinho aqui. A obediência de Cristo por nós. Parece simples, mas não é simples, ele é fantástico. Então anota bem, a obediência de Cristo por nós. Então presta atenção, porque tudo que nós estamos estudando aqui é teologia pura, teologia sistemática sobre o plano de salvação, né? A teologia da salvação. Presta atenção, se Cristo tivesse conseguido só o perdão dos pecados por nós, não merecíamos o céu. Presta atenção, hein? Não assusta. Não merecíamos o céu. Nossa culpa teria sido, sim, removida, mas estaríamos simplesmente na posição de Adão e Eva, antes de terem feito qualquer coisa boa ou má, e terem passado um tempo de provação com sucesso. Para serem estabelecidos em justiça para sempre e terem assegurado a sua eterna comunhão com Deus, Adão e Eva tinham que obedecer a Deus de modo perfeito por um período perfeito de tempo. Então Deus teria olhado para a sua obediência e teria o prazer e deleite e eles teriam comunhão para sempre com Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Por essa razão, Cristo tinha de viver uma vida perfeita de obediência a Deus. Não apenas a morte e a ressurreição, mas uma vida de obediência a Deus, a fim de que pudesse obter a justiça por nós. Ele tinha de obedecer à lei ao longo de toda a sua vida por nós. Então, isso faz parte do processo expiatório, do processo de pagar o castigo que nós merecíamos. Ele tinha que obedecer à lei por um longo prazo durante a sua vida, de modo que os méritos da sua perfeita obediência fossem contados em nosso favor. Então, presta atenção, ele tinha que viver essa vida, não é? Passar por todo o processo que nós vivemos para vencer nesta vida, não é? Vencer e se tornar justiça por nós. Às vezes isso é chamado de obediência ativa, ou seja, de Cristo, enquanto os seus sofrimentos e mortes pelos nossos pecados são chamadas de obediência passiva, como nós falamos semana passada. Paulo diz que o seu alvo é ser achado em Cristo. Anota o texto, Filipenses, eu vou com você aqui em Filipenses, capítulo 3, versículos 9. Olha o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Anotou? Filipenses 3, 9. E ser achado nele, não tenho justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo,
A justiça que procede de Deus baseada na fé. Paulo estava dizendo que a justiça que ele recebeu não era justiça própria, mas era justiça mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, na pessoa, naquilo que ele viveu. Não é só neutralidade moral que Paulo sabe que precisa receber de Cristo, isto é, uma ficha limpa. Não, mas com os pecados perdoados, mas sim uma justiça moral positiva. E o apóstolo sabe que ele não pode vir de si mesmo, porque ele não tinha isso, mas deve vir mediante a fé em Cristo. De modo semelhante, ele diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 1, 30, que ele diz que Cristo se tornou justiça nossa. Não é? Está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, que Cristo se tornou a nossa justiça. E diz de modo bem explícito, e eu quero convidar você a abrir em Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Anotou? Romanos 5, 19, que diz assim, ó, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Olha que lindo! Através de Jesus, muitos se tornaram justos em Cristo Jesus. Alguns teólogos não têm ensinado que Cristo precisava manter o registro vitalício de obediência perfeita por nós. Têm enfatizado apenas que Cristo tinha que morrer e, dessa forma, receber o castigo pelos nossos pecados. Mas tal posição, anota, meu irmão, não explica o modo adequado porque Cristo fez mais do que apenas morrer por nós. Ele também se tornou a nossa justiça diante de Deus. Jesus disse a João Batista, antes de ser batizado por ele lá em Mateus capítulo 3, versículo 15, mas Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Uau! Antes de ser batizado, quando ele disse para João, quando João não queria fazer aquilo, ele disse, não, deixa, porque eu preciso cumprir a justiça. Poderia ser argumentado que Cristo teve de viver uma vida perfeita, de perfeita justiça para o seu próprio bem, não em nosso favor, antes que pudesse ser o sacrifício sem pecado por nós. Mas Jesus não tinha necessidade disso. Ele não tinha nenhuma necessidade de viver uma vida perfeita. Uma vida perfeita, de obediência perfeita para o seu próprio bem. Não havia necessidade. Não, ele já tinha compartilhado a comunhão com o Pai. Ele veio dessa comunhão com o Pai. Ele tinha uma eternidade de comunhão com o Pai. O seu caráter é eterno, digno diante do Pai. O Deus Pai já tinha deleite no seu caráter. Agora, antes, ele teve que cumprir, sim, essa justiça entre nós como homem, como pessoa, sofrendo as agruras da carne, as tentações, mas em tudo tentado, mas sem pecado, como diz a palavra. Ele teve que cumprir essa justiça, não para o bem dele, mas para o nosso bem. Para o nosso bem, isto é, em benefício às pessoas que ele representava como cabeça. Diz ele que ele é a cabeça da igreja. Então, ele fez isso para o nosso bem. Que maravilha! A não ser que ele tivesse feito isso por nós, não teríamos nenhum registro de obediência. Nenhum de nós teríamos registro de obediência mediante a qual poderíamos merecer o favor de Deus. Ninguém. A Bíblia diz que Deus olhou na terra e não viu um justo sequer. Ninguém que pudesse manifestar obediência, essa obediência perfeita a Deus, não. Além disso, se Jesus precisasse apenas de isenção do pecado e não também de uma vida de obediência perfeita, poderia ter morrido por nós quando era uma criança. Poderia ter morrido quando ele tinha 12 anos, quando se apresentou para os doutores da lei. Poderia ter morrido aos 20 anos, aos 18 anos, aos 25 anos. Ele poderia ter morrido com 3 anos de idade. Porque ele teria que vir apenas e morrer. Agora, para efeito da aplicação, devemos perguntar a nós mesmos: com qual registro vitalício de obediência devemos contar e nos apresentarmos diante de Deus, com a nossa ou com a obediência de Deus? Com a obediência de Cristo por nós?
Ao pensar na vida de Cristo, devemos perguntar a nós mesmos: ela foi boa o suficiente? Ela foi boa o suficiente para merecer a aprovação de Deus? A vida de Cristo foi boa o suficiente para merecer a aprovação de Deus? Estamos dispostos a contar com o registro da obediência de Deus? Ou tentar contar com algum ato de obediência nossa? É lógico que não. Jesus viveu toda a vida que viveu em obediência a favor de cada um de nós, por nós, para se fazer justiça por nós. Isso é poderoso. Eu estou citando várias coisas aqui, especialmente de Arne Gruden e também desse Eduardo Joyner, tinha esquecido o nome dele. Tem muita coisa deles aqui. Pensa bem. Então, a primeira é a obediência de Cristo por nós. Segunda, anota aí, meu irmão, os sofrimentos de Cristo por nós. Primeiro, hoje, foi a obediência, o que Jesus fez, né, nesse processo da expiação, que ele viveu nesse processo de expiação para nos salvar. O primeiro foi a obediência de Cristo por nós, e o segundo, os sofrimentos de Cristo por nós. Além de obedecer à lei de modo perfeito por toda a sua vida em nosso favor, Cristo tomou também sobre si os sofrimentos necessários para pagar a penalidade dos nossos pecados. Então, eu vou citar algumas coisas sobre o sofrimento. Sofrimentos por toda a sua vida. Escuta isso. Num sentido mais amplo, a pena de que Cristo suportou ao pagar os nossos pecados foi um sofrimento tanto em seu corpo como em sua alma ao longo da vida. Embora os sofrimentos de Cristo tenham culminado em sua morte sobre a cruz, toda a sua vida no mundo caído envolveu em sofrimento, como está relatado em Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, que Jesus suportou o sofrimento durante a tentação no deserto por nós. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5, 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, ou seja, o sofrimento de Cristo por nós. Vemos em Hebreus capítulo 12, esse aqui eu quero abrir a Bíblia e ler com você, Hebreus 12, versículos 3 e 4. Vira lá a Bíblia, meu irmão, lá mais para o finalzinho, capítulo 12, depois do incrível capítulo 11 dos Heróis da Fé, versículos 3 e 4. Presta atenção nessa leitura. Considerai, pois, o autor aos Hebreus que teve a inspiração vinda do Espírito Santo para falar essas palavras incríveis para nós. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes registro até o sangue. Ele estava falando do sofrimento de Cristo por nós. Veja que o autor aos Hebreus declara sobre o sofrimento do Senhor Jesus, o sofrimento que Jesus também, quando morreu pelo seu amigo Lázaro, lá em João 11, 35, quando ele diz que Jesus chorou, ele sofreu. O profeta Isaías fala da sua dor no famoso capítulo 53, Isaías, eu amo o capítulo, né? A quem foi manifestado o braço do Senhor, né? Porque foi subindo com uma raiz de uma terra seca, sem parecer nem formosura. Esse texto é fantástico. E ele diz assim, no versículo ele diz assim, homens de dores, que sabe o que é padecer. O profeta Isaías, na sua visão sobre o Messias, ele já viu o sofrimento de Jesus nessa vida, as dores que ele passou durante essa vida. Eu quero citar uma delas, a dor da cruz. A dor da cruz. Não precisamos sustentar que Jesus sofreu mais dor física do que qualquer outro ser humano jamais sofreu, pois não há nenhuma base bíblica, nenhum relato bíblico para sustentar isso. Mas ainda não podemos esquecer que a morte por crucificação era uma das formas mais horríveis de execução que o homem já inventou. Ora, a cruz é um dos maiores castigos que o homem já inventou para o próprio homem. Muitos leitores dos evangelhos no mundo antigo
devem ter testemunhado esse tipo de execução. Então, quando eles faziam a leitura do texto, né, dos evangelhos sobre a crucificação, eles tinham um pouco mais da formação da imagem, né, do que aconteceu. Não é? Quando eles ouviram ou leram isso, então o crucificaram. Eles tinham um pouco mais essa noção. Nós precisamos estudar bastante para ter um pouco delas. Mas eu quero falar um pouco para você daquilo que Jesus fez quando ele obedece, não é, ao Senhor, e depois quando ele obedece ao Senhor a nosso favor, depois ele sofre, né? Nós estamos falando de sofrimento, quero que você entenda a dor física que ele passou na crucificação, que comemoramos dias atrás a Páscoa, que diz assim, ó, um criminoso crucificado era essencialmente forçado a afligir sobre si, presta atenção na cena, no quadro de um crucificado, aí você lembra de Jesus. Um criminoso crucificado era essencialmente forçado a infligir sobre si mesmo uma morte bem lenta e sufocante. O próprio crucificado imprimia sobre si, você vai entender. Quando os braços do criminoso eram estendidos e fixados por pregos na cruz, ele tinha de sustentar a maior parte do peso do seu corpo nos braços. A caixa torácica era forçada para cima e para fora, tornando o ato difícil de expirar, a fim de inspirar o ar fresco. Mas quando a ânsia da vítima por oxigênio se tornava insuportável, ele tinha de pressionar a si mesmo para cima com os pés, né? Com os pés, dando dessa forma um apoio mais natural para o peso do corpo, não é? Tirando dos braços parte do peso e permitindo que a caixa torácica se contraísse de modo mais natural para poder respirar. Ao forçar desta forma o corpo para cima, o criminoso podia deter a sufocação, mas isto era extremamente dolorido, pois exigia que colocasse o peso sobre os pregos que prendiam seus pés e que flexionasse os cotovelos e para cima os pregos cravados no pulso. Então, para que ele pudesse respirar, então ele trazia uma força nas mãos, que os pregos estavam nas mãos, para levantar o tórax, para aliviar, para ele poder respirar o ar. Mas fazendo isso, ele forçava os pés, onde os pés forçava os cravos nos pés, né? Levantava um pouco seu corpo e também forçava quando os punhos estavam presos também no madeiro, ou seja, era dor para respirar, era dor para manter o corpo para poder respirar. Então, a dor física da crucificação deve ser algo inimaginável para nós hoje. A dor, outra dor que nós vemos do sofrimento de Cristo, a dor de carregar o pecado. Mais horrível que o sofrimento físico que Jesus suportou foi a dor psicológica de carregar o pecado de todos nós. Isaías 53:12 diz assim, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. João 1:29 diz, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado e o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição. 1 Pedro 2:24, carregando ele mesmo em si, em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ou seja, uma dor muito grande, a dor do físico, mas a dor de carregar o pecado para aquele que não conhecia o pecado, para aquele que não pecou e não conheceu o pecado, antes ele vai e carrega os bilhões e bilhões de pecados por todos nós. Mas em cima desta dor de carregar o pecado, ele carrega a dor do abandono, a dor da crucificação e a dor de carregar sobre si mesmo o mal absoluto dos nossos pecados foram agravados e muito pelo fato de Jesus ter enfrentado sozinho, o pecado de todos nós. Jesus disse para Pedro, Tiago e João no jardim de Getsêmani,
A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ele já estava vendo o peso, a dor do abandono, não é? O sofrimento que ele ia passar pelo abandono. Quando ele foi preso, todos os discípulos o abandonaram. Não ficou um, a não ser João ali do lado, junto com a mãe de Jesus. Lá em Mateus 26, 56 diz, então todos os discípulos deixando-o fugiram. Aqueles que caminharam com Jesus, que alguns deles até disseram que dariam a sua própria vida. A dor de ver Pedro negando a Jesus. Jesus se entristeceu com isso. Ele se entristeceu demais com o abandono dos discípulos, com o abandono de Pedro. Mas não tem dor pior que Jesus passou por sentir o abandono do Pai. Não tem dor mais dolorida em Jesus de ficar distante do Pai. Mateus 26, 27, versículo 46, ele exclama na cruz do Calvário, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A maior dor. Ele viveu eternamente com Deus em comunhão e agora ele sente pelo peso do carregar os nossos pecados, ele sente o abandono do Pai, porque o Pai não comunga com o pecado, ele não está com o pecado. Então Deus imputou nossos pecados a Cristo. Colocou sobre Cristo os nossos pecados. E como Jesus carregava os nossos pecados sobre a cruz, foi abandonado pelo próprio Pai Celestial, que é tão puro, e os seus olhos não podem tolerar o mal, como está lá em Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Ele enfrentou sozinho o peso e a culpa dos bilhões e bilhões de nossos pecados. Que sofrimento ele passou por nós. Sofrimento físico, é verdade. Sofrimento do abandono, é verdade. Sofrimento de carregar os pecados, é verdade. Então ele passou por sacrifícios, muitos sacrifícios no decorrer da sua vida. Para pagar a pena da morte que merecemos por causa dos nossos pecados, Cristo morreu como sacrifício por nós. Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Está registrado em Hebreus 9, 26, vou repetir. Ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Hebreus 9, 26. Então ele sofreu, sim, quando ele sai da presença do Pai, desce, se faz gente, ele se torna humano, não é como nós, e sofre tudo aquilo que nós sofremos, mas viveu na justiça, na obediência de Deus para nos salvar. Ele fez muito sacrifício. A propiciação, para nos livrar da ira de Deus que merecemos, que é uma outra dor que ele tem, a ira de Deus. Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Nisto consiste o amor, diz o texto de 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele pode pagar os nossos pecados, não são as nossas bondades ou os nossos atos esporádicos de obediência, não, nem a nossa vida aqui, só Jesus. Por mais que você faça nessa terra, por mais que você viva na presença de Deus, por mais que você sirva a Deus nessa terra, o único que pode te salvar é Cristo Jesus. Ele passou por tudo nesta terra, por tudo nessa vida, mas ele passou sem pecado, sofreu, foi obediente, foi justiça nossa, ele é a nossa justiça, ele é aquele que propicia ou que abre o caminho para a nossa salvação, mas ele também é a nossa reconciliação. Diga aleluia por isso. Para vencer a nossa separação de Deus, precisávamos de alguém que proporcionasse reconciliação e dessa forma nos trouxesse de volta à comunhão com Deus. Só Ele pode propiciar, porque só Ele viveu como homem, como viveu entre nós. Só Ele venceu o pecado que o homem não conseguiu vencer. Só Ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz.
Aleluia, eu quero ler com você em 2 Coríntios, abre lá comigo em 2 Coríntios. Já estou terminando aqui com você, muita informação, mas muita coisa boa para você meditar depois em casa. Abre lá, ó, em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. Leia comigo aqui, ó, 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Na verdade, a reconciliação que vivemos em Cristo Jesus, que Ele nos abriu esse caminho para sermos reconciliados em Deus. Agora nós somos, diz o texto, Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Aquilo que você recebeu e aquilo que você dá. Se você recebeu de Cristo a salvação, recebeu a reconciliação com o Pai, é algo que agora que você tem para dizer, não é para a palavra da reconciliação para que alguém conheça Cristo como você conhece. Se você está comigo aqui e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você pode fazer isso agora. E eu tenho uma notícia para dizer. Quando você se reconciliar com Jesus, você vai ser instrumento de Deus para que outras pessoas também se reconciliem com Ele. Se a sua família está em tribulação, está em brigas, não tem paz no meio da sua família, Deus está te dizendo hoje que Ele fez tudo por você, viveu tudo por você. Não é? Ele foi obediente por nós, Ele sofreu por nós, para que nós pudéssemos ser reconciliados em Cristo Jesus, mas que também através disso pudéssemos ser instrumentos para que outras pessoas também possam ser reconciliadas em Cristo Jesus. Que incrível isso, não? Aleluia, diga aleluia. E através de toda esta obra, de toda a disposição de Jesus, de obedecer por nós, obedecer a Deus por nós e sofrer por nós, Ele também abriu o caminho da redenção. Para terminar com isso, quando falamos em redenção, entra a ideia de resgate. Resgate é o preço pago para redimir alguém da escravidão ou do cativeiro. Você já ouviu falar de alguém que foi sequestrado e alguém vai lá e paga o resgate? Poderia entrar em alguns temas incríveis aqui. Jesus disse isso de si mesmo. Presta atenção, Marcos, capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, Ele veio para nos resgatar. Na verdade, o próprio Cristo foi o preço pago para o nosso resgate. O próprio Cristo foi dado em resgate de cada um de nós. Por isso alguém disse assim, eu faço tudo de bom, eu não faço mal para ninguém, já estou bem. Isso não resolve o teu problema. Não resolve porque o mal está dentro do homem, a semente do mal entrou. Diz o texto bíblico, assim como o pecado entrou para um homem, a salvação, o resgate também deve entrar para um homem. Que homem é esse? É Cristo que nos resgata. O pecado entrou no homem através de Adão, mas o resgate agora vem através de Cristo Jesus. Ou seja, você só é salvo quando você aceita Jesus. Não adianta você ganhar um mundo inteiro e perder a sua própria alma, diz Paulo. Fomos redimidos da escravidão, não é, de Satanás, porque o mundo todo está debaixo do poder maligno. 1 João, vou fazer questão de ler para você, 1 João 5, 19. 1 João 5, versículos 19, ó. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, quando não éramos de Deus, estávamos no maligno. Só somos de Deus quando aceitamos o pagamento do resgate, que é Cristo Jesus. E Ele se torna justiça para nós e justiça por nós. E quando Cristo veio, Ele morreu para que livrasse todos que, pelo favor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus 2,15 diz isso. De fato, Deus Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1,13. Colossenses 1,13 diz assim, de fato,
Deus Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Só Jesus salva. Só Jesus pode fazer isso. Por isso devemos crescer muito o nosso amor por Jesus, porque por mais bons que pudéssemos ser nessa vida, nós não merecíamos o céu, porque nós não conseguimos cumprir a justiça de Deus. Jesus veio e cumpriu a justiça. Ele se fez justiça por nós. Eu quero terminar nesta tarde aqui, lendo Romanos capítulo 6, esse texto tão fantástico, versículos de 11 a 14. Abra lá, Romanos 6, versículos de 11 a 14. Esse texto é incrível. Leia comigo, acompanha comigo. Romanos 6, de 11 a 14. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Uau! Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidades, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Esse texto ele é incrível, porque nós estamos falando sobre crescendo em amor esse mês por Jesus, não é? Como é que nós vamos crescer em amor por Jesus? Conhecendo o que Ele fez. E conhecendo o que Ele fez, nós devemos colocar isso em prática, esse texto que está dizendo, assim como vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então não reine, portanto, em vós, diz o texto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, não, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas diz o texto assim, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Nós somos corpo de Cristo hoje por causa disso, não é? Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Como é que você vai viver isso se você está distante de Jesus? Você tem que se aproximar dele, conhecendo mais a ele através da palavra, para aumentar o seu amor por ele, para que você realmente coloque toda a sua vida, todos os seus membros, todos os seus pensamentos, não é, em sacrifício a Jesus, instrumento de justiça. Terminando no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo do pecado, e sim debaixo da lei. Diga aleluia, diga glória a Deus. Eu sei que foi muita informação, mas eu espero que tudo isso tenha ajudado você a conhecer um pouco mais do que Jesus fez, através da obediência por nós, através do sacrifício por nós, não é? A dor que ele sofreu e tudo mais. Então eu espero que isso tudo tenha alimentado a sua alma para você amar mais a Deus. E eu quero orar por você. E antes de orar também, quero dizer para você que agora, nos próximos 3 semanas, eu vou falar sobre os ofícios de Jesus. Como tudo isso aconteceu, como ele usou seus ofícios de profeta, rei, profeta e sacerdote. Eu vou falar nessa sequência. O primeiro ofício sobre rei, o segundo sobre o profeta e o terceiro sobre o sacerdote. Rei, profeta e sacerdote. Isso vai ficar incrível como esses ofícios que Jesus usou para que ele pudesse ser justiça por nós. Amém? Que eu quero orar por você agora. Pai bendito, eu quero agradecer por esse tempo de nós falarmos sobre tudo aquilo que Jesus fez. Muito obrigado, papai. Muito obrigado por o Senhor ter enviado Cristo a nosso favor. Obrigado, Senhor, porque Cristo morreu por nós. Obrigado pelo sacrifício, pela dor do sofrimento, pela obediência, Jesus, obrigado. E queremos, como teus filhos, lavados e remidos no teu sangue, nos comprometer cada vez mais de amar mais o Senhor Jesus e nos aproximarmos de Ti, conhecendo a Tua palavra, para que possamos ser instrumentos Teus nesse tempo, instrumentos, ó Deus, que vão trazer reconciliação de outras pessoas contigo e a justiça de Deus nessa terra. Por isso eu abençoo cada um daqueles que participaram comigo desse estudo em algum momento no seu dia. E eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Um grande abraço em Cristo Jesus.